Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, apresentador de uma possível resposta para uma pergunta que eu recebo muito, que é: ainda vale a pena comprar lentes Canon EF, lentes de DSLR, se eu utilizo mirrorless? Então, vale a pena? E se sim, em que casos valem a pena aí as lentes EF? A resposta para isso ao longo desse vídeo com algumas hipóteses que eu pensei aqui para tratar para vocês. Antes de começar, eu agradeço aos meus amigos da loja Portsar, a empresa que está apoiando este conteúdo aqui, e também da assistência técnica Portsar. Esta 180mm macro que está em cima da mesa veio da seção de seminovos da Portsar. Esta 300mm f4L veio da seção de seminovos da Portsar. A 35mm f2 EF, que está sendo usada aqui na R6 Mark II, uma lente EF numa mirrorless. Essa lente aí veio lá da seção de seminovos da Portsar. Então esse vídeo está sendo produzido com equipamentos que a Portsar emprestou, e também eu recomendo essa empresa porque eu conheço eles há muitos anos, já fiz muitos bons negócios com a loja Portsar e já usei o serviço de assistência técnica da assistência Portsar. Então eu recomendo. São empresas que já passaram aí de década de mercado, o que mostra a confiabilidade delas, porque às vezes uma empresa que começou ontem a gente ainda não sabe, mas uma empresa que está há muitos anos no mercado pelo menos já está resistindo ao tempo e mostrando que é capaz de ser confiável ao longo de muito tempo. A assistência técnica Portsar tem um detalhe interessante que eu gosto de chamar a atenção, que é: eles trabalham só com peças originais, então eles importam peças originais para fazer os serviços de manutenção e não peças paralelas. Isso garante a qualidade do que eles fazem. E a loja Portsar garante a procedência dos equipamentos que eles vendem. Então você vai comprar da vitrine aí de seminovos da Portsar, esses equipamentos têm procedência garantida, não é toda loja que consegue garantir isso. Eles têm todo um sistema de verificação para vender produtos que você pode confiar. Então vai comprar câmera fotográfica, lente, bateria, cartão de memória, tripé, qualquer equipamento novo ou usado, fala com a Portsar. Vai fazer assistência técnica dos seus equipamentos fotográficos, fala com a assistência Portsar. Mas vamos ao vídeo. Lentes que eu acho que são um bom negócio quando a gente está falando de EF. E quase tudo que eu vou falar aqui, na verdade tudo, eu estou falando do mercado de usados, porque no mercado de usados, muitas vezes a gente encontra produtos que estão em perfeito estado, quase sem uso, se comprar de uma fonte confiável como a Portsar, ou seja, com a procedência garantida, e num preço muito competitivo diante de uma lente RF nova. Então vamos dar uma olhada em alguns casos que eu separei para vocês. Vamos começar pela EF 14mm f2.8L2 USM. A 14mm da série L tem duas gerações, então existe a 14mm L USM e a 14mm L2 USM. Você quer saber tudo sobre lentes Canon? Dá uma chegada no vídeo que eu expliquei tudo, o que é o L, o que é o SM, o que é esse 2 de geração. Todas as siglas de lentes Canon eu expliquei no vídeo, dá uma chegada lá, que assim você entende tudo. Então, a EF 14mm f2.8L USM geração 2 é uma lente que a gente encontra no mercado de seminovos ali por uns R$6.000. O que existe que passe por 14mm na linha RF? Porque não tem uma 14 fixa na linha RF. Só por aí a gente já começa a entender por que essa EF é justificável. A RF 10 a 20mm f4L IS STM é uma lente de R$20.000 aproximadamente. Tá? Os preços podem variar conforme a época, mas é em torno de uns R$20.000. Pô, mesmo que você ache uma usada, não vai ser barato. Assim, 10 a 20mm passa ali pelo 14. A 14 é 2.8 e custa um terço ou menos. Já está justificado. Ah, mas existe a RF 1435 f4L IS USM. Verdade. E essa lente custa aí uns R$10.000 aproximadamente. Então o preço está mais perto. Coisas que eu posso dizer para vocês. O que diferencia essas para ser um bom negócio uma ou outra? A 14mm da série L da Canon é a abertura 2.8 contra f4
e isso pode ou não ser significativo no seu dia a dia de trabalho. Outra coisa é que a 14mm da série L é melhor corrigida oticamente, então linhas verticais e horizontais são mais retas nela porque ela tem menor distorção de barril que a 14-35, que por ser zoom aceita um pouco mais de distorção. Então, num trabalho de fotografia de arquitetura, por exemplo, isso faz diferença. Se você faz fotografia de paisagens em campo, a 14-35 por ser zoom, por ter o IS e por aceitar filtros de rosca na frente dela, pode ser um melhor negócio. Enquanto a EF 14mm 2.8 da série L pode ser um melhor negócio em fotografia de arquitetura, onde a gente não vai utilizar usualmente filtros na frente da lente, onde o uso máximo que a gente vai ter de filtro é de um polarizador, mas o polarizador pode ser grandemente substituído pela nossa técnica de iluminação ao controlar os reflexos com a iluminação. Então existem alternativas. Então, para quem fotografa arquitetura ou para quem vai precisar de mais luminosidade, de repente você faz fotografia de shows e que é aquelas cenas super amplas de palco inteiro, de casa de espetáculo inteira, aí a 14mm 2.8 vai fazer diferença sobre uma lente f4. Então este é um caso que eu considero discutível, ou seja, conforme as necessidades de cada um, a EF antiga é mais negócio ou a RF nova é mais negócio. E aí é você que vai saber conforme as suas necessidades e usos. Vamos para um caso indiscutível até o momento, que são as lentes TSE, as Tilt Shifts. A linha de Tilt Shifts da Canon tem, a 17mm f4L TSE, 24mm 3.5L2, 50mm 2.8L macro, 90mm 2.8L macro, 135 f4L, que eu acho que é macro também. E existe a geração 1 da 24mm 3.5, que não era da série L, e existe a 45 e a 90, ou era da série L, agora eu não lembro, e existe a 45 e a 90mm anteriores. Então o que acontece? Toda a linha de lentes Tilt Shift da Canon não existe para RF ainda. Então, se você faz fotografia de arquitetura num alto nível de trabalho e usa os comandos de Shift para correção de perspectiva de linhas, é o caso de você usar as TSEs com adaptador nas suas mirrorless. Você faz fotografia de gastronomia e quer utilizar aquele aumento de profundidade de campo que o comando de tilt dá ao inclinar o plano de visão, tornando mais paralelo com um prato, e assim, às vezes em 5.6 ou 8, você já tem profundidade de campo num prato inteiro que você não tem com abertura nenhuma se não tiver esse recurso, aí vai ter que ficar fazendo empilhamento de foto, esse tipo de coisa. Só que empilhamento de foto de comida, molho escorre, fumacinha foi embora, mais complicado. Então resolver num clique só pode ser importante. Então, fotografia de gastronomia usa o comando de tilt muitas vezes. Fotografia de produto em publicidade pode usar os comandos de tilt e shift, mas mais frequentemente o tilt. Fotografia de arquitetura usa mais frequentemente o shift do que o tilt. Então, esses comandos, e tem aquele uso para fazer as fotos parecerem miniatura, que aí é um uso invertido do comando de tilt. Esses usos todos, que são técnicas muito úteis no dia a dia profissional, você terá melhor, na verdade não melhor, como única opção, as lentes EF da linha TSE da Canon, porque não existe nenhuma lente Tilt Shift RF até o momento da gravação deste vídeo. E se quando for ao ar este vídeo alguma lente RF com Tilt Shift tiver sido lançada, ela vai custar 2 ou 3 vezes mais do que uma EF usada, ou seja, continua sendo mais negócio a EF porque a lente é ótima, vai te custar menos e assim a sua lucratividade do trabalho fica melhor preservada. Vamos para outro exemplo, a lente que está gravando o vídeo neste momento. Se vocês repararam um desfoquezinho bonito aqui no fundo da imagem, uma imagem bacana, muito disso é da 35mm f2 IS USM. E aí você fala assim, mas Armando, já lançaram a RF 35 1.8 e SSTM macro, que inclusive tem review aqui no canal. E aí, você está dizendo que é mais negócio a EF antiga? Em alguns casos sim. Vamos lá. A 30, não vou polemizar muito não, só um pouquinho, mas a 35mm 1.8 STM e S macro da Canon, todo mundo sabe, quem é do mercado de eventos já viveu o drama da focalização lenta em alguns momentos dessa lente. Às vezes ela dá um perdido de foco e por ela ser macro, ela volta até a distância mais curta de foco dela e até voltar para o infinito, é um tempo, porque o curso de focalização de uma lente macro é mais longo. Assim, se você é do mercado de eventos,
A 35mm f2.IS USM focaliza muito mais rápido e é oticamente também um pouco superior a 35mm 1.8 IS STM macro. Já se você não é do mercado de eventos, pode conviver com uma lentidão de foco vez ou outra, uma fotografia de retratos, de produtos, uma coisa mais tranquila, e a função macro dela é útil para você, aí você escolhe a RF nova, que vai ser mais cara também. Mas a RF nova apela para públicos que não dependam de focalização extremamente rápida em situações difíceis de luz, como quem faz eventos. Então, se você faz eventos, a antiga 35mm f2.IS USM é uma lente para você olhar. Ótica perfeita, qualidade perfeita, e a diferença de 1.8 e f2 em termos de luminosidade, não tem por que a gente nem pensar nisso, não faz diferença nenhuma. Sem polêmicas, para eventos, melhor a EF. Para outros usos, talvez você possa escolher a RF, que vai ficar um pouquinho menor também, mais compacta, ao não precisar de adaptador. EF 180mm macro L USM. Esta lente aqui. Deixa eu destacar para vocês o tamanho da versatilidade desta lente aqui. Você pode estar fazendo uma foto macro no meio da floresta, como essa foto bonitinha de uma folhinha seca que eu estava fazendo, com a câmera no tripé, bonitinho, tal. Tô fazendo minha macro sossegado lá. Quando eu ouço um barulhinho, olho para o lado, vejo um esquilo, tiro a câmera do tripé, viro para o lado e fotografo o esquilo roendo a árvore. Por quê? Porque ela é uma tele 180mm que me permitiu fotografar um esquilo razoavelmente aproximado e ela é macro 1:1, ou seja, macro com magnificação real. Um objeto de 1 centímetro na vida real tem 1 centímetro na imagem projetada para dentro da câmera. Portanto, é uma macro real, que também é uma teleobjetiva de perto de 200mm, é uma 180. O tamanho da versatilidade disso é impressionante. Você faz fotografia de produto, de detalhe, de joia, de gastronomia e de macro na natureza. E você também tem uma tele que é super útil em retratos, super útil em vida selvagem, super útil em vários usos. E não existe a versão RF ainda. Não tem. E eu nem acho que vai ter. E se tiver, de novo, eu vou repetir essa frase. A hora que sair uma 180 ou uma 200 macro RF, vai custar quanto mais do que a EF anterior? Então, esta EF é uma lente maravilhosa da série L, é uma ótica impressionantemente boa, não existe um defeito que eu possa pôr nessa lente, e o preço dela é super competitivo considerando a versatilidade, e nem existe uma RF hoje para a gente pôr na discussão. Assim como as TSE não tem nem o que discutir, essa aqui não tem nem o que discutir, é uma EF que vale a pena. Para terminar, vamos aqui para uma lente que eu pus do lado, ó, essa aqui é minha, essa 100-400 IS USM 5.6A8 é minha. E essa aqui, que é da loja Portsar, é uma 300 f4L IS USM. Confesso que quando eu comprei essa lente aqui, eu não pensei direito, porque se eu tivesse pensado direito, eu já tinha ido para essa aqui. Mas, quando a gente não pensa direito, agora eu vou pensar se eu faço um rolo aqui com a Portsar. Vamos ver o que acontece. Porque assim, 300mm f4. Esta aqui em 300mm é 8. Se eu for fotógrafo, se eu fosse fotógrafo de esportes, já não tem dúvida nenhuma de qual lente ir. Porque no mercado de esportes, f8 te joga o ISO lá para cima, limita o desfoque de fundo de imagem, então a separação das pessoas, enquanto f4 baixa o seu ISO e melhora a separação dos personagens da sua fotografia. Então na fotografia de esportes não tem o que falar. E ó, o preço, eu anotei aqui. Essa lente aqui, nova, ela tá aí por uns R$5.000. Enquanto essa lente aqui usada está aí por uns R$6.000. Está muito perto o preço de uma da outra, sendo que esta é série L, vedada contra poeira e umidade. Então você está naquele evento que está dando uma garoa, um vento, não sei o que, não vai acontecer nada. Enquanto essa aqui não é vedada, poeira pode entrar nela, umidade pode entrar nela. Quem trabalha em externas e precisa da proteção do equipamento, série L é quase que uma obrigação. Assim, gente, por um preço tão aproximado, a maioria das vezes vale a pena esta aqui que é da série L. Então a gente pode pensar assim, ó, dá uma olhada em umas fotos aí, algumas fotos que eu fiz com essa lente, eu fiz umas fotos de aves com ela.
Então o que acontece? Você viu algumas fotos interessantes que eu fiz com esta lente aqui. Poderia ter feito essas fotos com esta lente? Poderia. A qualidade de nitidez delas é próxima, só que é próxima com essa aqui em f8 e esta em f4. Se eu levar essa aqui até f8, ela fica mais nítida do que essa. Então o que acontece é que é uma lente mais bem construída, vedada, da série L, oticamente superior, com abertura f4 contra f8. E a única coisa que vai justificar essa aqui, ou duas coisas que vão justificar esta aqui, são: uma, ela é mais leve, justamente porque ela não é tão bem construída. Então ela é mais leve, bem mais leve do que a da série L. E duas, ela é zoom. Então às vezes tem situações que você pode querer uma zoom e ela vai até 400, de 100 a 400 milímetros. Então você não fica preso no 300. Mas de 300 para 400, um pouco de crop na sua foto resolve. Então não é tanto uma diferença no fim do comprimento, é mais no começo ali, 100, 200, antes de chegar no 300. Mas se o que você usa é mais 300, 400, aí uma 300 e um pouco de crop para chegar em 400 de vez em quando, está resolvido. Esta é uma tremenda opção que, na minha opinião, é muito melhor do que esta aqui para a maioria dos usos. A não ser que você vai, eu vou fazer longas trilhas no meio do mato, então o equipamento mais leve é muito importante para mim. Tá bom, mas f8, quando você está fotografando aquele passarinho numa sombra de árvore, pode te prejudicar, enquanto f4 vai te ajudar. Então não tem muita discussão também na questão de qualidade. Umas menções honrosas que eu gostaria de citar para vocês antes da gente fechar esse vídeo. A macro MPE 65mm 2.8, a única macro que permite ampliação de 5 para 1 e que não existe RF. Portanto, só vale mesmo a EF. Se você faz macro extrema, essa é a lente para você ir atrás. E não existe RF. Outra lente seria uma parecida com essa aqui, que é a 400mm 5.6L USM. Em relação a essa, é 5.6 contra f8 em 400mm, é da série L com todas as vantagens que eu disse desta aqui, e você vai encontrar também no mesmo preço usado aí por uns R$6.000. Então, 14mm 2.8 L, discutível conforme o caso, mas pode ser vantagem a EF. TSE, Tilt Shift, todas são EF, portanto não tenho que discutir. EF35 F2, discutível o caso, mas em alguns casos, efetivamente a EF é melhor. EF 180 macro, não tenho que discutir. Esta lente é maravilhosa e não existe RF. EF 300 F4L, pode até ser discutível em relação a essa, mas 90% das vezes você vai achar que esta aqui é uma melhor opção. E as menções honrosas, a MPE 65 macro, que só existe RF, e a 405.6L, que também não existe algo equivalente a RF ainda, nem para 300, nem para 400, com mesmas qualidades. E se você quer comprar uma dessas lentes que eu estou mostrando aqui no vídeo ou citando, dá uma chegada na loja Portsar, porque eles têm todas elas lá. Aí fala com o pessoal da Portsar. Se tiver links dessas lentes aqui quando esse vídeo entra para o ar, eu vou colocar na descrição do vídeo. E lembrando que, além da loja Portsar, tem assistência técnica Portsar. Quando você precisar de assistência dos seus equipamentos, pode contar com eles. E você também pode contar com os meus cursos online. Tem alguns cupons de desconto que estão rolando, então estão na descrição deste vídeo, os cupons de desconto para os meus cursos com técnicas verificadas. O curso tem certificado ao final, tem acesso vitalício, tem a minha pessoinha aqui para tirar suas dúvidas. Sempre que você tiver dúvidas, é só digitar lá nos campos de comentário das aulas a sua dúvida e semanalmente eu vou lá e respondo as dúvidas de todo mundo. Então, compre os meus cursos, considere ser membro aqui do canal e não saia de um vídeo desse com tanta informação bacana sem deixar a sua curtida. Curta o vídeo porque a curtida é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!